relação de Deus no seu povo e o seu povo com Deus. E aqui nós temos os primórdios, os discípulos logo após morte, ressurreição e ascensão de Cristo estão ainda ali em Jerusalém. E lá que se dá então o que nós vamos ler aqui. Estavam anunciando a Cristo, Cristo que havia sido crucificado por ordem ou pedido dos líderes judaicos. E esses mesmos líderes agora começam a dar trabalho também para os líderes da igreja que pregavam a Cristo. E aqui nós temos dois deles, Pedro e João, e aliás haviam até realizado uma maravilha, um sinal, a cura de um homem, e isto provocou ainda mais os líderes religiosos. E acontece então esta reação que vamos ler aqui, Atos capítulo 4, palavra de Deus para o seu coração. Vamos ouvir, receba a palavra do Senhor. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, chamando-os novamente, agora o verso 18, então chamando-os novamente, isto é, novamente eles são chamados a depor depois de libertos daquela primeira situação. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ainda nesta semana conversei com muitas pessoas, como você deve ter conversado também, mas me lembro de por volta de umas 4 pessoas que enfrentam uma diversidade marcante. Temos adversidades todos os dias, praticamente, mas estou falando de adversidades marcantes e especiais, um desafio extraordinário. Todos nós temos nossas adversidades todos os dias, mas há aqueles dias, momentos, épocas das nossas vidas, quando enfrentamos adversidades especiais, extremamente difíceis. Faz parte da nossa vida. Mas isto não é novidade. Não é novidade. Nós lemos neste texto aqui, dos primeiros discípulos, nossos primeiros irmãos em Cristo, lá quase 2000 anos atrás, ou por volta de 2000 anos atrás, em Jerusalém, particularmente Pedro e João, 2 dos apóstolos, enfrentando uma adversidade extraordinária, passando inclusive pela experiência de noite na cadeia, além de ameaças, e correram o risco inclusive de serem castigados fisicamente. Só não foram porque o medo do que o povo faria impediu que as autoridades os castigassem fisicamente. Enfim, adversidade especial, tempo de um desafio que não é comum. Tempos que vêm a todos nós de tempo em tempo, e talvez alguém nesta noite aqui diria: eu estou nesse tempo, e a mensagem é para você, a palavra de Deus é para você. Mas é para todos nós, porque se alguém está numa adversidade especial nesta noite, isto não é algo peculiar somente a essa pessoa ou a essas pessoas. Eu e você, mais cedo ou mais tarde, haveremos de estar na mesma situação, porque neste mundo adversidades vêm sobre as nossas vidas. E aqui está esse texto então, nos falando de um tempo de adversidade na vida desses irmãos, procurando servir a Deus lá na antiguidade. E esse texto vem então falar a mim, a você, nós que estamos sujeitos a adversidades, e a você que neste momento enfrenta uma adversidade especial. O que é que esse texto diz? Ele diz: atravesse com Deus sua adversidade. Atravesse com Deus a sua adversidade. Você que é do Senhor Jesus Cristo, foi por Ele resgatado no poder do perdão da cruz, conheceu uma nova vida, e o Espírito Santo foi colocado na sua vida, o selo, a garantia de que você é do Senhor hoje e para sempre. Você precisa lembrar de que é com Deus que você atravessa a sua adversidade, e você precisa verificar que você, na sua consciência, está atravessando com Deus a sua adversidade quando ela chegar, ou se você estiver vivendo, atravessando uma hoje. Atravesse com Deus a sua adversidade. Deus não fica fora da sua adversidade. Deus não ignora a sua adversidade. É o que o texto nos mostra. Deus está com você na sua adversidade. Temos um raciocínio muito rápido que geralmente conclui que se há adversidade, Deus foi embora, ou Deus nos ignora. Não é verdade. A adversidade é uma possibilidade nesta vida, mesmo quando nós servimos a Deus. Mas isto não quer dizer que Deus nos abandonou, Deus se ausentou, Deus não está conosco. Aprenda a atravessar então com Deus a sua adversidade, porque Ele continua com você. Glória a Deus por isto. Atravesse com Deus a sua adversidade. Ele lhe encontra no lado da justiça dele. Adversidade é eu estar numa situação adversa, isto é, estar diante de uma realidade que está contra mim. Então a adversidade é sempre sobre dois lados. E se é a minha adversidade, um lado é sempre eu. E aí então, do outro lado está aquilo que é contra mim, situação, pessoas que se colocam contra mim. Colocam-se em oposição à minha vida, ao meu andar, ao meu avançar e daí por diante.
E a questão é, de que lado Deus está? Onde Deus está em tudo isso? Ou Ele não está em lugar nenhum? Ou que lado Ele toma? O texto nos mostra que Deus lhe encontra no lado da justiça dele. Quando os Estados Unidos enfrentou a sua guerra, chamada Guerra Civil, que terminou em 1865, a nação se dividiu em duas, norte e sul, e guerreou por ali alguns anos, e foi terrível. O presidente dos Estados Unidos na época era Abraham Lincoln, e um dos seus generais perguntou a ele: será que Deus está do nosso lado? E Abraham Lincoln respondeu para o general: a questão é se nós estamos do lado de Deus. E de que lado Deus está na sua diversidade? Deus lhe encontra na justiça dele. Deus está do lado da justiça dele. Verifique que você está se comportando, andando de acordo com a retidão de Deus. Aquilo que é justo aos olhos de Deus. Deus vai estar com você. Deus vai estar ali para sustentá-lo e levar à frente, se a sua causa é a causa de acordo com a justiça, a retidão aos olhos de Deus, está dentro da vontade de Deus. Se o seu plano, o seu projeto, o seu empenho que leva a esta situação de adversidade é um projeto, é um empenho que é de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos pensar que se nós somos crentes em Jesus Cristo, Deus vai estar conosco em nossa luta, em nossa causa, independente se nós estamos corretos ou errados. Inclusive, uma das coisas que eu temo, na grande parte dessa pregação que está aí fora na mídia dos nossos dias em particular, é que ela desconsidera esse fato. É um perigo falar-se de triunfalismo em nome de Jesus, quando não se olha se a pessoa está se comportando e agindo de acordo com a vontade de Deus, da forma correta, aos olhos de Deus. Testemunhos de triunfalismo, mas como é que esse triunfalismo aconteceu? Esta vitória que está acontecendo, como é que ela aconteceu? Do ponto de vista financeiro e etc. É preciso então lembrar que Deus lhe encontra do lado da justiça dele. Que você possa estar então sempre do lado do Senhor, porque Deus está com aqueles que buscam fazer a vontade dele. E o mundo vai bater contra você, pessoas vão bater contra você, situações vão se levantar, e Deus estará com você, porque a sua causa é a causa do Senhor, porque a sua luta é a luta que Deus aprova. Você está procurando fazer a vontade de Deus. Nesse texto aqui, nós temos a situação de Pedro e João. Eles estão pregando, inclusive, como Jesus prometeu, pelas mãos dos apóstolos, maravilhas são realizadas como um testemunho do poder de Deus na vida dos apóstolos, e eles pregam a Cristo, e aí então aquilo incomoda os líderes religiosos judaicos, e eles então os prendem e os trazem para um depoimento. E na primeira vez, inclusive, são presos uma noite na cadeia, porque já está tarde. No dia seguinte são ouvidos, ameaçados, são soltos, e eles continuam a pregar novamente, e aí novamente são trazidos pelas autoridades, e novamente ameaçados, etc. E aí neste momento, quando eles são ameaçados, é dito a eles, para eles não mais anunciarem a Cristo o nome do Senhor. E aí eles respondem uma afirmativa que esclarece a maior parte dos nossos dilemas neste mundo. Eles dizem o seguinte: julguem os senhores, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. É simples. Nós gostamos de dizer que as coisas são complexas e confusas quando nós temos que nos posicionar, mas não são. A questão é: vou obedecer a Deus, custe o que custar, ou vou negociar, obedecer os homens, ceder às pressões, etc., que estão aí. O jeitinho, o atalho, ou eu vou ficar com Deus a qualquer preço. E aí então, eles têm essa possibilidade, vamos negociar aqui e amenizar esse quadro nosso, mas aí estaremos comprometendo aquilo que Deus quer de nós. E eles rejeitam esse caminho.
E diante da pressão enorme para que eles se comprometessem ali a sua situação, eles respondem, colocam a ética deles nua e crua. Vocês mesmos sabem, vocês mesmos podem decidir. Devemos nós primeiramente ouvir os homens ou ouvir a Deus? A Bíblia diz, por exemplo, que as autoridades estão aí para fazer o bem. Então a Bíblia reconhece o lugar de governos, são necessários. Mas nós haveremos de obedecer governos até o ponto em que eles não nos forcem a desobedecer a Deus. Há um momento quando o crente precisa desobedecer o governo. E eles estão fazendo isso nos nossos dias em alguns países. A verdade é que primeiramente nossa lealdade, nossa obediência, nosso servir pertencem a Deus. Deus nos ensina o caminho a ser trilhado. E quando então surge um embate, eu preciso então optar em fazer a vontade de Deus. Uma questão surge entre eu e um grupo de pessoas ou uma pessoa. Como vou me posicionar? Vou me posicionar do jeito que é correto a Deus. Obedecer a Deus vem antes de obedecer aos homens. A pressão da família, a pressão da sociedade, a pressão dos amigos. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Neste caso aqui, a questão é que eles estavam pregando, anunciando a Jesus Cristo. E nós podemos enfrentar também oposição quando nós testemunhamos de Cristo. Falamos de Cristo. Mas deixe-me dizer que na vida do crente não há separação daquilo que é servir a Deus e daquilo que não é. Nós não estamos servindo a Deus somente quando nós estamos falando do Evangelho especificamente. O crente em Jesus Cristo serve a Deus, glorifica a Deus em todos os seus atos, nos negócios, nos relacionamentos familiares, nas amizades, nos programas sociais. Por isso, todo embate do crente sempre será, toda adversidade que se apresenta ao crente sempre será uma questão entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Em todos os dilemas que a adversidade apresenta, sempre será a opção. Qual é a vontade de Deus nisto? Qual é a vontade de Deus nisto? Se eu vou obedecer a Deus, o que é a vontade dos homens, o que é a vontade de Deus? E o que é que vem primeiro na minha vida? Então, onde está Deus na sua vida? Na sua adversidade, Ele lhe encontra no lado da justiça dEle. E Deus não ignora a justiça, o que é reto aos olhos dEle. Deus se preocupa com isso. Atravesse com Deus a sua adversidade. Então, encontre-se com Deus no lado da justiça dEle. Faça a vontade de Deus. Seja obediente à vontade de Deus. E Deus estará com você. E se eu, como crente, não fizer aquilo que é correto aos olhos de Deus, Deus não está mais comigo? Não, Ele está com você. Mas para dizer para você que você está errado. Deus não abandona o crente. A salvação, andar com Deus é para sempre. Mas Deus não vai me abençoar e me apoiar naquilo que é contrário à vontade dEle. Ele até vai deixar as consequências daquilo vir à minha vida como corretivo. Por isso, como diz o ditado popular, quando se contar o milagre, pergunte qual é o santo. Quando se conta uma bênção, procure ver como é que essa bênção foi alcançada. Foi de acordo com aquilo que é reto aos olhos de Deus? Há muitos jeitos de se produzir bênçãos, entre aspas, especialmente no nosso país, o país do jeitinho e do atalho. Cuidado. Deus lhe encontra no lado da justiça dEle, no lado daquilo que é reto aos olhos dEle. Atravesse com Deus a sua adversidade. Deus é a referência então para a sua posição. Como vou me posicionar nisto? Aí está uma situação. Vou para cá, enfrento a adversidade, vou para cá e aí então evito a adversidade. Como me posiciono? Deus é a referência para a sua posição. Era a referência para eles. Fico para a direita ou para a esquerda? Deus vai me dizer. E eles tinham isto muito definido. Obedecer a Deus vem em primeiro lugar. Deus é aquele que vai dizer a posição que eu vou tomar em relação a esta questão.
Deus vai ser a minha referência para a atitude que eu vou ter em relação a este problema relacional, em relação a este problema financeiro, a este problema de ordem profissional, matrimonial. Como eu vou me comportar nisto? Como eu vou agir? Que pensamentos vou abrigar? Que iniciativas vou tomar? Deus vai definir minha iniciativa, meus pensamentos, minha posição e etc. Atravesse com Deus a sua adversidade. Esteja do lado da justiça dele e que ele seja a referência sempre do seu posicionar, do seu falar, do seu agir, do seu comportar e até do jeito de você sentir. Atravesse com Deus a sua adversidade. Ele lhe abriga na comunhão dos santos. Em tudo isto, nessas lutas, nós caminhamos na companhia da Igreja de Jesus Cristo. Nas nossas lutas, fazendo a vontade de Deus, enfrentando um mundo que nos traz adversidade, tomando a posição que Deus pede de nós, nós nos abrigamos na comunhão. Sempre na comunhão. O que é que Pedro e João fazem quando eles são libertos das autoridades? Momento difícil, foram ameaçados, foram levados a depor diante dos poderosos da nação. Praticamente um tipo de uma corte suprema. Hora difícil, terrível, intimidadora, que faz tremer. E quando eles são libertos, o que eles fazem? Voltaram para os seus companheiros. Está falando da convivência, da comunhão em Cristo, da igreja. Voltaram para os seus companheiros. Nós não caminhamos só, se nós caminhamos com a igreja de Jesus Cristo. Deus providenciou a igreja. Ela faz parte da sua vida ou não faz parte da sua vida. A igreja deve ser sempre o abrigo do servo de Deus, nos seus embates, nas suas lutas especialmente. O servo de Deus na adversidade encontra na igreja aquele abrigo necessário. Nada como voltar à igreja, voltar aos companheiros da fé, à família da fé. E ali então, orar junto com eles, estar junto com eles em nossas adversidades. Ouvir deles as palavras de exortação, de consolo, de conforto e de alento. E através do cultuar com eles, ser alimentado na ministração do Espírito Santo no meio da igreja. Eles voltaram para os seus companheiros. Deus lhe abriga na comunhão. Atravesse com Deus a sua adversidade. Atravessar a adversidade com Deus é se abrigar na comunhão que Deus preparou e providenciou e colocou em nossas vidas. Nenhum de nós caminha só. Como é bom poder voltar sempre à igreja de Jesus Cristo. Como é bom poder sempre sentar com os irmãos em Cristo, especialmente no meio das nossas lutas e adversidades. Atravesse com Deus a sua adversidade. Deus disponibiliza o recurso da oração. Nunca se esqueça disso. Falamos domingo passado sobre a oração. Que ferramenta, que faculdade, dimensão fundamental, especial da vida cristã. Quando Pedro e João se ajuntam com seus companheiros, o que é que eles fazem aqui no texto? O que é que eles fazem? Eles lançam mão do recurso da oração. Eles poderiam lançar mão de uma porção de coisas, e talvez até fizeram. Mas não sem primeiro, não dispensando a oração, particularmente a oração com os irmãos em Cristo com relação àquilo que estavam vivendo. Diz o verso 23, levantaram juntos a voz a Deus, e ali derramaram na presença de Deus o seu clamor. Quando a adversidade chegar, lembre-se, você pode e deve atravessar com Deus. E atravessar com Deus envolve você lançar mão do recurso da oração e colocar na presença de Deus, e inclusive junto com a comunhão em Cristo,
o que você está vivendo e atravessando. E ali colocar diante de Deus aquilo que oprime a sua alma, aquilo que assusta, intimida, quem sabe. E pedir dele forças e sabedoria para poder continuar. E grande foi o clamor deles ali. Não foi uma oraçãozinha para marcar ponto apenas, mas uma oração que foi um verdadeiro clamor. Levantaram juntos a voz a Deus. Juntos a voz a Deus. Atravesse com Deus a sua adversidade. Deus disponibiliza o recurso da oração. Você tem dispensado esse recurso? Você tem ignorado? Não faça isto. Lembre-se do grande recurso da oração quando a adversidade chegar. E ande com Deus através da oração. Como é bom estar na presença de Deus em oração, aquecer o coração e ali poder derramar na presença do Senhor aquilo que nós vivemos, não é verdade? Que privilégio, que privilégio. Fala-se muito em oração, meditação em nossos dias de forma geral, mas tudo que se fala de meditação e oração é totalmente diferente do que a Bíblia chama de oração, particularmente em Cristo Jesus. A oração é a presença de Deus, o Eterno, aberta a nós, aberta a nós. Não uma presença a ser descoberta e quem sabe a ser alcançada e ser tateada aos poucos de algo que a gente não entende. Não, é uma presença aberta de um Deus pessoal que ouve e aberta na mediação garantida de Jesus Cristo na cruz. E é isto que eles fazem. Vão diretamente à presença de Deus com o seu clamor, recurso da oração. Atravesse com Deus a sua adversidade. Deus vem lhe sustentar com o seu Santo Espírito. Deus vem sustentar com o seu Santo Espírito. Ele anda ao nosso lado. Ele está conosco, não nos abandona. Jesus disse, não os deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E isso se cumpriu quando então o Espírito Santo em Pentecoste veio sobre a igreja. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito no mesmo corpo. Todos nós, então, fomos batizados no Espírito Santo quando recebemos a Cristo. O Espírito Santo anda conosco, está conosco, não nos abandona. É o selo, a garantia da nossa salvação, nossa vida com Deus e a nossa companhia segura a todo momento. E o Espírito Santo está ao nosso lado para nos sustentar. Levantaram a voz, clamaram a Deus e diz o texto, ficaram cheios do Espírito Santo. É verdade que nós não nos enchemos do Espírito Santo como deveríamos ou poderíamos, mas pela oração e a busca da palavra, como eles fizeram na oração, buscando a palavra e citando, nós nos enchemos do Espírito, isto é, colocamos mais e mais nossos pensamentos, nossa volição, debaixo do controle do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E então a verdade é esta, que nós somos sustentados pelo Espírito Santo. Deus está próximo, muito próximo, através da pessoa do Espírito Santo. Deus não nos abandona, mas está muito junto. Jesus fala no fim do Evangelho de João, capítulo 14, 15, sobre o Espírito Santo, que é traduzido, chamado de conselheiro, consolador, na verdade o paracleto, aquele que vem estar ao lado, está muito próximo. Então, nas horas difíceis, na adversidade, além do abrigo da comunhão, há também o sustento da presença do Espírito Santo. Atravesse com Deus a sua adversidade. Lembre-se da presença do Espírito Santo. Saiba que a sua oração é respondida imediatamente na ação do Espírito Santo. Ele vai estar com você, ele irá sustentá-lo, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar entendimento, vai lhe dar força para fazer o que é reto aos olhos de Deus. O Espírito Santo vai verificar que você não fraqueje na hora difícil, talvez em horas tão difíceis, e a força sua pareça estar realmente no fim, que tudo vai dar em nada. O Espírito Santo vai estar ali para que isso não aconteça. A companhia dele é certa. Ficaram cheios do Espírito. O Espírito vem para lhe sustentar na adversidade. Atravesse com Deus a sua adversidade. Não atravesse só. Você que é do Senhor, lembre-se do Senhor.
e atravesse com Ele. Alguém em adversidade aqui nesta noite? A palavra é para você. Atravesse com o Senhor. Enquanto durar, atravesse com Ele. E que eu e você, se não estamos hoje num momento tão difícil, nunca nos esqueçamos disso quando esse momento chegar. Atravesse com Deus a sua adversidade sempre. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.